Manuel de Lopes de Oliveira escreveu a obra O Cotidiano da Morte e o Morrer Protestante na vila de São João Batista, em Nova Friburgo, a partir de um cemitério luterano entre 1819 a 1864. E conversamos sobre o seu trabalho. Ronald, nós estamos aqui em frente ao túmulo do pastor Sauerbraun, né, que acompanhou os colonos alemães em 1824 aqui para a vila de Nova Friburgo. Agora, a história desse cemitério aqui começa com o falecimento de um filho dele, né, e que ele não pôde enterrar num cemitério católico, e aí ele teve que arrumar um lugar para enterrar o filho dele. E aí você já percebe um conflito religioso, né, entre católicos e protestantes, né? O conflito ele pode se dar de inúmeras formas, né? No caso da morte, a gente tem aí uma disputa pelo espaço mortuário, ou uma disputa, talvez também em outras regiões também aconteceu alguma coisa parecida, que é até disputa pelo corpo para ser enterrado, né? Como por exemplo aconteceu em Resende, né? Um pastor chegou um operário de uma fábrica lá em Resende, ele morreu, e esse operário era luterano, e um belo dia chegou, ele não permitiu, o dono da fábrica não permitiu que ele fosse enterrado no cemitério católico perto da fábrica, e os operários acabaram enterrando ele dentro da fábrica, né, no assoalho da fábrica. Um belo dia, um pastor, né, o presbiteriano, chegou, percebeu o que estava acontecendo, teve uma autoridade até aquela época, ele teve uma certa autoridade de chegar para o dono da fábrica, permitir que a lápide fosse aberta para ele poder fazer o ritual presbiteriano, né, protestante no caso, que houve ali uma identificação, uma autoridade que a gente chama, né, abriu a cova, fez os rituais presbiterianos e enterrou ele de novo, né, no mesmo lugar. Isso aconteceu em Resende. Então você tem, quer dizer, tensões, tem conflitos, você tem exclusões, você tem uma série de coisas nesse gênero que que é em torno da morte, né? No caso desse cemitério que a gente está aqui, esse cemitério chamado Cemitério dos Alemães, e posteriormente a gente conhece como Cemitério Luterano, vai acontecer uma coisa parecida, mas que vai gerar uma tensão. Em Friburgo a gente tem duas imigrações. A primeira imigração é em 1819, com os suíços. A segunda imigração é com os germânicos, né? Germânicos luteranos. Os suíços você tem católicos e calvinistas misturados, cerca de 190, mais ou menos, calvinistas que vem nessa primeira imigração. Na segunda imigração, que é dos germânicos, vem mais ou menos 324, 325 germânicos para cá. Mas o fato é que quando a primeira imigração vem e há uma tentativa de conversão desses calvinistas para o catolicismo, restando muito pouco calvinistas, né? Ainda assim eles são enterrados em cemitério católico. Isso que eu achei interessante, que você escreve no seu trabalho, né? Que o padre Joá permitiu, né? Sabendo que eram calvinistas, né? Sabendo que eram calvinistas, ele fez o que pôde para convertê-los, e não converteu 100%, alguns, a maioria deles foi, mas uns poucos permaneceram. E os poucos permaneceram, alguns morreram, e esses que morreram, mesmo assim foram enterrados no cemitério católico, né? Mas quando chegou o pastor Sauerbraun, que aí chegou um grupo luterano, aí o padre já falou assim, não, agora a gente tem que separar, né? Exatamente, porque... Ele não sabia, quando morreram esses calvinistas, ele não imaginava que Friburgo receberia depois um grupo de germânicos em 1824. Aí quando chegou um pastor representando esse grupo, ele falou assim, não, agora não quero que enterre mais. Provavelmente ocorreu isso. Não quero mais que enterre no cemitério católico, vocês têm que ter um próprio cemitério. E daqui, onde nós estamos, surgiu o cemitério luterano, né? Exatamente. É claro a gente entender que é uma disputa política, porque na primeira geração os calvinistas não tinham liderança.
não tinham nenhum líder pastoral que pudesse fazer frente à autoridade do Joá. Mas quando vem a segunda migração, aí veio com uma liderança pastoral, veio com um eclesiástico, e mais do que isso, um eclesiástico não é um eclesiástico qualquer um, ele era subvencionado pela coroa, então ele era um pastor oficial. E ainda tem uma contradição aí, porque a Constituição e o contrato também que houve com a coroa pelo estabelecimento dos imigrantes, só dizia que era para vir católicos e nada mais, né? E a gente tem aí o fenômeno de um pastor que a gente chama pastor colado. O que seria esse pastor colado? Que era o pastor oficial que a coroa subsidiou a sua vinda, pagava o seu salário, então era um pastor servidor público, digamos assim. Assim como o padre Joá também era um servidor público. Então aí você tem um choque de lideranças, um conflito e uma disputa de duas lideranças, né? Claro, o padre Joá, que estava aqui antes do pastor Sauerbrunn, não vai deixar o filho dele ser enterrado no cemitério católico. Além do que ele estava também aplicando as constituições primeiras do arcebispado da Bahia, que era, digamos assim, a legislação da época, né? De que não se podia enterrar protestante no cemitério católico. Ele no caso, ele aplicou a lei quando o pastor Sauerbrunn chegou. Antes disso, ele não tinha aplicado a lei, porque senão ele não tinha enterrado os calvinistas no cemitério, né? Então, o que acontece? Quando o pastor Sauerbrunn ele chega aqui, o filho dele, mais ou menos, girava em torno de 6 meses de idade. Às 4 horas da tarde, falece, provavelmente de cólera. E aí esse sepultamento acontece à tarde, né? E ele vai escolher esse lugar aqui. Não tem muita explicação para escolher esse lugar como cemitério, como enterramento do filho. Mas tem alguns indícios que, por exemplo, ficava perto da casa do pastor Sauerbrunn, que fica mais ou menos ali onde fica o Central Park, mais ou menos ali, né? A igreja metodista ali. Porque a primeira igreja luterana, ela foi onde hoje é o Superpão. Exato. Não é? Exatamente, por ali. Aqui para cima, né? Exatamente. Acima do morro, acima da igreja. Exatamente. Então, alto, né? esse lugar aqui, ele fica próximo da igreja, próximo da residência do pastor Sauerbrunn. E um outro agravante também, que nas constituições primeiras, dizia que cemitério tinha que ser em lugar baixo e não lugar alto. Mas ele constrói um lugar alto, não é para infringir a lei, mas para se abrigar da chuva. Porque ele sabia que essa região chovia muito. Tanto é que você vai ter um problema mais à frente, lá na década de 30 e 40, né, principalmente na década de 40 em Friburgo, que é o cemitério católico que vai ser inundado pelas chuvas. Que ficava ali na Rua 7, né? Exatamente, ficava ali na Rua 7, onde é o prédio da maçonaria, mais ou menos ali. E as pessoas passavam por ali, né, em períodos de chuva para ir trabalhar, para viver suas vidas, e se deparavam com uma cena meio bizarra, porque você tinha o cemitério, ele inundava, os corpos começavam a se desprender da terra fofa, né, e começava a boiar, e quando as águas abaixavam, esses corpos ficavam presos no gradil, né, do cemitério. Então a cena de quem passava ali era uma cena meio indigesta. Lembrando, Ronald, que o Rio Bengalas não tinha essa retificação que tem hoje. Ele entrava ali por dentro da praça, quer dizer, mas inundava o cemitério. Hoje a gente tem enchente do Rio Bengalas que vai até a praça com ele retificado, mas na época o córrego passava ali por dentro. Né? Por dentro da área urbana de Friburgo, né? E isso agravava todas as questões de urbanidade, né? Tanto é que a gente tem inúmeras reformas urbanas em Friburgo. E isso tem a ver com o cemitério, porque o cemitério é visto pelas autoridades públicas de um lugar insalubre. Não é um lugar de afetividade. Então a Câmara Municipal e as outras instituições olhavam o cemitério como um lugar a ser saneado. Não é um lugar a ser cuidado em benefício dos afetos das pessoas.
mas é um lugar a ser saneado por causa de doenças. Você está falando de uma política higienista, né, que começou a prevalecer por conta daquelas epidemias de febre amarela, né, daquela época. Agora você me lembrou uma coisa, eu já li uma vez no jornal que os descendentes de colonos suíços, na celebração do aniversário da cidade, eles iam ao cemitério. Eu me lembrei disso agora. Eles iam ao cemitério porque é exatamente isso. Eles tinham, como a maioria era católico, a matriz católica ela tem uma relação com os mortos mais próxima do que os protestantes. O protestantismo como um fenômeno que a gente elenca como modernidade, né, a partir do século XVI e todas aquelas transformações da Reforma Protestante e tudo mais, vai se estabelecer uma outra relação com os mortos, não aquela que já se tinha no catolicismo. Né? E é por isso que, como a maioria dos colonos em Friburgo era de matriz católica, em períodos de festa eles vinham visitar os seus mortos, né? E cuidar também do cemitério. E aí tem os rituais, tem as pessoas tem registros, né? Não no caso de Friburgo, mas você tem registros de colocação de refeições aos mortos, que isso é uma outra questão que veio se arrastando nos romanos, enfim. A chamada colina, que era um espaço, né, no túmulo em que eles faziam as refeições, porque para os romanos seus primeiros deuses foram, até eu lembrei agora, foram os seus mortos. Isso, né? Porque você tem a colocação da comida é exatamente isso. Refeição é um comensalismo, ou seja, é comer à mesma mesa, ou seja, é uma comunhão. Então, não é uma comunhão de que o morto vai ressurgir, ou não. É uma comunhão da lembrança que ele tinha quando ele estava vivo. Então, essa refeição é uma comer à mesma mesa, né? É simbólico. Estabelece uma comunhão com os mortos, mas uma comunhão da vivência que se tinha quando ele estava vivo. Né? E isso é imprescindível porque vai ter um outro episódio, que é o Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Que lá o Cemitério dos Pretos Novos foi construído como um cemitério de escravos. Eles vinham da África, né, no navio negreiro, e quando chegava ali, os escravos que estavam mortos no navio eram descarregados como se fosse uma coisa mesmo, descartados. E onde eram descartados acabaram se criando um cemitério, né, que é o Cemitério dos Pretos Novos. Só que tem um agravante. Por você não fazer os ritos necessários, não precisava nem ser o rito africano, de fúnebre, mas se você pelo menos fizesse um rito cristão, católico, ou qualquer que seja, os escravos não ficariam tão aterrorizados, porque na concepção deles, os mortos eles tinham que ser ritualizados para não virar uma espécie de alma penada. Então, não só o sofrimento físico de você assistir à morte de um ente querido, mas o sofrimento psíquico do terrorismo que se causa se você não ritualizar um sepultamento para eles, né? Então, isso era um agravante na época, né? Quer dizer, esses dois paralelos que eu acabei de fazer aqui mostra como é importante o registro histórico do rito, né, do rito fúnebre, e como é importante essa relação que se estabelece entre os vivos e os mortos, porque a morte, no caso, é ela que conta a vida, né? Parece um pouco filosófico, mas é histórico também, né? Porque aqui, como último depósito dos viventes, né, tem até um registro na Câmara Municipal falando isso, daqui de Friburgo, aqui como registro histórico do depósito dos últimos viventes, a gente tem como contar vidas que não foram contadas antes, né? Como, por exemplo, também a do pastor Sauerbrunn, que no caso, o pastor Sauerbrunn, o filho dele e a mulher dele foram todos enterrados no mesmo lugar, né? E o pastor Sauerbrunn consciente dessa importância do rito, ele vem, escolhe esse lugar,
sobe o morro, faz o rito luterano fúnebre da época, a sua liturgia, né? Com a sua liturgia, enterra o filho numa mortalha, né? A gente não consegue saber a cor, porque a cor também é importante para você identificar que tipo de relação que se estabelece ali. Mas ele enrola o filho numa mortalha, enterra o filho nos moldes do rito luterano, com a presença da comunidade luterana e de alguns calvinistas, né? Isso é importante também porque a partir daquele momento luteranos e calvinistas vão se aproximar, né? Os calvinistas, eles criam força a partir de um rito fúnebre, criam força para continuar aqui estabelecido nessa área a partir de um rito fúnebre, porque os demais calvinistas e muitos suíços debandaram das terras de Friburgo, né? Eles foram descendo rumo a Cantagalo, a terra mais quente e tal. Mas os que sobraram conseguiram chegar à comunhão com os luteranos e via rito fúnebre angariaram forças para continuar lutando na terra friburguense, né?